De nada. Aí, tá gravando agora. Vou começar então. Obrigada, viu, gente? Me lembrem quando eu esquecer, viu? Eu vou esquecer. Mas é o seguinte. Ó, tem alguém cantando aí. Pode cantar, não ligo não. Meu Deus. Tudo bem, tá demais, gente. É o seguinte. A gramática, pessoal, ela tem várias áreas de estudo. Várias áreas amplas de estudo. No nosso curso, a gente vai passar por algumas delas que vocês já conhecem do ensino médio e vamos tentar andar com elas, né? A primeira delas é a fonética, pessoal. A fonética é o estudo dos sons. E o que são os sons? Os sons são os elementos mínimos da nossa linguagem oral, certo? E a estrutura mínima de um som, no estudo da gramática da fonética, né, é o fonema. O fonema nada mais é que o seguinte: a gente pensa na letra M, por exemplo. O fonema da letra M é o estão vendo? O fonema da letra S, por exemplo, é o isso significa um fonema, é o som que a letra faz. Se a gente junta dois fonemas, por exemplo, o S, que eu acabei de dar de exemplo, por exemplo, e o fonema do A, que é o A, a gente tem uma sílaba, que é o Sá. E a sílaba nada mais é que isso, a junção de dois ou mais fonemas. E o que classifica uma sílaba? É aquele som que a gente emite em uma só emissão de voz. Então, é isso que eu escrevi aqui para vocês. A gente vai pronunciar os sons sem maiores obstáculos na nossa boca, sem maiores articulações. E a letra, ou grafema, mas vocês não conhecem como letra, né? É a representação escrita desses fonemas. É a representação escrita do nosso som. Lá no nosso ensino fundamental, a gente aprendeu que as letras são divididas entre vogais e consoantes, certo? E, gente, a gente sabe quais são as vogais, a, e, o. Mas só para explicar por que é assim, a vogal, o que caracteriza uma vogal é a ausência de obstáculo quando a gente vai falar elas. Então, nós não articulamos a nossa boca e o som não vai ter um obstáculo para sair. São sons abertos. A, E, I, O, U. Entenderam? Qualquer coisa podem parar, tá? E nesse caso, pessoal, a nossa língua portuguesa, ela é cheia de palavras. E, inevitavelmente, pode acontecer de vogais ou consoantes estarem perto em uma mesma palavra, estarem unidas. Isso é chamado de encontro ou agrupamento vocálico ou consonantal, no caso, né? Aqui começa a regrinha gramatical, pessoal, mas eu não quero que vocês fiquem apegados nisso. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, para a gente entender a separação silábica, que é uma coisa importante eu acho, né, que seja na nossa redação, e nem todo mundo sabe, viu? Tem bastante erro em relação a isso. O ditongo, então, para começar, ele é um encontro de uma vogal de uma semivogal, ou de uma semivogal com uma vogal, vice-versa, assim. Mas o que diferencia uma vogal de uma semivogal? É a força dela na palavra. A vogal, pessoal, ela vai ser... Oi? Pode? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Se tiver dúvida, pode me parar, tá? A vogal, pessoal, ela se sobrepõe em relação à semivogal. Ela é mais forte em relação à semivogal. Eu queria que tivesse uma regra para eu explicar quando é vogal e quando é semivogal, mas não tem. É intuitivo. Eu acredito que a semivogal seja uma estrutura de ligação na palavra, só para manter a fonética bonitinha, enquanto a vogal, ela é mais importante. Então, a gente tem o ditongo crescente, por exemplo, quando a gente tem uma semivogal antes da vogal. Na matemática, o que é crescente vai do menor para o maior, certo?
Na gramática, o que é crescente vai do fraco para o forte. Então, da semivogal para a vogal. A gente tem alguns exemplos aqui. Lírio, por exemplo. Lírio. Eu acredito, o O é mais forte que o I. Quando? O U quase não aparece. Quando? Ando. Certo? O A é mais importante do que o U. E isso faz com que seja um ditom crescente. Então, eu tenho outros exemplos. Quase, água. E o que caracteriza um ditongo, pessoal, é que eu não separo as sílabas. Ó, as sílabas, não separo essas vogais na sílaba, certo? Elas têm que vir na mesma sílaba. É a mesma coisa do ditongo decrescente. O que é decrescente vai do forte para o fraco. Então, a vogal vem antes da semivogal. Pai, ela é uma monossílaba, não tem como separar de qualquer jeito. Mas pai, o A é mais forte. Leite, eu acho que é mais evidente isso. Leite, eu não falo leite, eu falo leite. O E puxa o I, certo? Então, ele vai ser a vogal e o I vai ser a semivogal. Mas não, juro, não preciso se preocupar com o que é semivogal e o que é a vogal. É intuitivo, não separa a sílaba nesse caso. Órgão, órgão. Mal é uma monossílaba. Leite, certo? Alguma dúvida? Depois pode falar, tá, gente? Se tiver muito difícil de entender também, a gente explica de novo, não tem problema. Tá bem simples por enquanto. Obrigada. O tritongo, pessoal. O tritongo, ele é o encontro de 3 estruturas vocálicas. A semivogal, a vogal, a semivogal. Nessa ordem, tá? Então, a gente tem, por exemplo, Paraguai, o A, I. A gente sabe que o A é mais forte, Paraguai. O resto é só para dar enfeite na palavra. Averiguou, enxaguei, é o E, certo? Saguão, o A, nasalizado no caso, o tio não é acento, tá, pessoal? Ele é só um símbolo de nasal. Enfim, professor de gramática não sabe a palavra. Não é acento? Pensei que era. Não é acento. Ele é só um marcador de fonética mesmo. O acento é só o circunflexo, o acento agudo e o acento grave, que é a crase. O tio é só um marcador, que é o A é nasal. Entendi. Mas o seguinte, continuando. Nem tudo que tem 3 estruturas vocálicas vai ser um tritongo. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, ó, papagaio. Eu separo minha sílaba desse jeito. Ó, papagaio. Isso não caracteriza um tritongo. Papagaio. O A, ele é forte. Ele é uma vogal. Nesse caso, eu vou ter um ditongo aqui, ó. Papagaio, sozinho. Certo? Ele é... poucos casos são assim, viu, gente? Eu tenho, tipo, gonorreia. Gonorreia. Aqui também é um ditongo, ó. Porque o rei é forte, o E é forte. Gonorreia. Certo? Então, nesse caso, é um ditongo. E aqui o A é separado. E isso é o conceito de tritongo. O hiato, ele é bem fácil. O hiato é quando eu vou ter 2 estruturas vocálicas e as duas vão ter a mesma força. As duas vão ser bem indispensáveis para a fonética da palavra. Saúde. Eu ouço tanto o A, né, do que tanto A como o U. Saúde. Biologia. Esse I e o O aqui, ó. Ai, gente, estou errando as ferramentas. Biologia. Poeta. Poema. Saída, isso tudo são hiatos, tá? E os hiatos nós separamos as sílabas, certo? Vou só apagar aqui meus rabiscos. E assim como a gente tem encontros vocálicos na palavra, a gente tem encontros consonantais, natural, né? O encontro consonantal, propriamente dito, acontece quando eu tenho encontros de 2 consoantes ou mais, e eu ouço todos os fonemas. Prata, por exemplo. Prata, primeiro, prodígio.
eu tenho o fonema do P, que é o pá, sabe? E o fonema do R, que é o Rá, o Rá, no caso, né? Prata, eu ouço tudo. Teclado, eu ouço o C e eu ouço o L. Apneia, tem o P e o N. África, e assim vários e vários exemplos. Isso não acontece no dígrafo. Para ser dígrafo, eu vou ter que ter um encontro de duas consoantes, mas eu tenho um dígrafo formado por vogal também. Mas eu não ouço o fonema das duas letras que estão no dígrafo. Ou eu tenho um fonema só, ou eu tenho a mudança de um fonema. Por exemplo, o dígrafo SC cedilha, ele tem fonema de S, certo? Os dois S, é como se fosse um fonema de S só. Óbvio que ficaria pasagem, tá, gente? Mas eu tô falando foneticamente. O X e o C, ele vai ter um fonema de S também. E assim como o S e o C, e é só esse mesmo. Agora, eu posso ter a mudança de um fonema. Por exemplo, os dígrafos que têm o H. LH, NH, CH. CH, por exemplo, ele vai ter fonema de X, certo? Eu não tenho nem o fonema do C, que seria o C ou o K, né? E o H é mudo, ele não tem fonema. Então, eu tenho a mudança do fonema dessas duas letras que vai para um fonema específico. O LH é como se fosse um I, né? Lia, telia. Ai, não deu errado, né? A anotação. E o NH também. E nesse caso, pessoal, os dígrafos em H, a gente não separa a sílaba, tá? Sempre na mesma sílaba. Enquanto os outros, ó, SS, RR, XC, SC, SC cedilha, eu separo a sílaba, tá bom? Mas eu ainda tenho os dígrafos nasalizados, que seria qualquer vogal seguida de M ou L, que seria pomba, panda, horizonte, mas isso é bem fácil, a gente não separa a sílaba. É como fala, né? Bomba, panda, horizonte, certo? Bem facinho. E o QU e o GU, sendo que eu não falo o som da letra U, certo? Se eu ouço o som da letra U, já não é dígrafo. Por exemplo, linguiça. Linguiça, eu ouço o som do U, então não é dígrafo, tá bom? Agora, guitarra. Eu não falo guitarra, eu não falo cuímica, nem coejo, nem coente. Eu não ouço o som do U. Isso faz com que seja dígrafo. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Não, né? Pode falar qualquer coisa. Vamos passar para o ponto principal da nossa aula, então. Aqui, ó, eu trouxe um modelo aqui da folha da redação, tá, pessoal? Como eu disse, o quando, ele é um... Tem alguma coisa no chat? Sem dúvidas. Ok, obrigada. Como eu disse, o quando, ele é um ditongo, né? Então, a gente não separa desse jeito. É óbvio que, assim, se a gente ficar em dúvida contra a separação da palavra, a gente pode deixar para escrever ela inteira na linha de baixo. Só não vamos deixar um espaço muito óbvio, tá, pessoal? Senão a gente está mostrando para o corretor que a gente não lembra como separa. Ou então, separa a sílaba da palavra que você sabe, certo? Então, a gente chega no conceito de sílaba tônica. Sílaba tônica, pessoal, é a sílaba que é pronunciada com maior intensidade em uma palavra. Ou a sílaba que dura mais quando a gente chama. E aqui eu trouxe a nossa nobre amiga Carminha Tufão, falando a palavra inferno. A sílaba que dura mais é a tônica. Então, seria o fer. E aí, é sempre assim, né? Papel, Alessandra, essas coisas. E as palavras, elas podem ser classificadas quanto à posição da sílaba tônica. Por exemplo, se a sílaba tônica estiver na última sílaba, essa palavra ela é classificada como oxítona. Então, a gente tem alguns exemplos. Café,
mamão, recompor, maracujá, paladar. Então, a sílaba tônica está sempre na última, se vocês podem reparar. Ó. Então, seria sofá, papel, correr, e vários exemplos. Tem bastante oxítona na nossa língua portuguesa. E as paroxítonas? Elas são as palavras que possuem a penúltima sílaba como tônica. Então, a gente tem roupa, biscoito, garrafa, caráter, pátria, perna, braço, várias palavras. E as proparoxítonas, que são as palavras que possuem a antepenúltima sílaba como tônica. E todas elas são acentuadas, então elas são bem fáceis de distinguir, né? Árvore, lâmpada, rápido, física, máximo, mínimo, não sei mais. Na hora a gente não consegue pensar em exemplo para dar, mas são a própria oxítona, a própria palavra oxítona, paroxítona, elas são proparoxítonas. Que coisa, né? E aqui a gente entra na parte chatinha, mas é importante, né? Que é a acentuação gráfica, pessoal. E aí a gente tem várias regrinhas. Mas, se a gente for parar para pensar, a acentuação ela é bem intuitiva também. Eu mesmo não sei essas regrinhas, mas a gente vai ver que se tirar o acento, muda totalmente a fonética da palavra. Então, por exemplo, as oxítonas, elas são acentuadas as palavras terminadas em A, E, O, em e ex. Então, a gente tem alguns exemplos. Sofá, guaraná, cafuné, chimpanzé, bocó, cipó, convém, alguém, também, ninguém, porém, alguém já tá ali, enfim, vários. As proparoxítonas, elas são acentuadas as palavras terminadas em I, U, US, né? R, L, X, N, uns, uão, uãs, PS, on, ou de tons crescentes. Vixe, Alessandra, muita coisa, né? Bastante coisa, pessoal. Mas olha, júri. Se eu tiro o acento, fica juri. Lápis. Se eu tiro o acento, fica lápis. Então, vocês vão ver que é bastante intuitivo. Então, a gente tem a vírus, revólver, útil, tórax, hífen, fórum. Se eu tiro o acento do fórum, fica fórum. Então, não pode. Alguma dúvida? Ninguém quer falar alguma coisa? Não. Álbuns, elétron, órgão, porque é terminado em ão, ó, como vocês podem ver. O bíceps, terminado em PS. Eu acho que não tem muita palavra terminada em PS, eu acho. Elétron, contraditório, que já é um ditom, ó. Certo? E as proparoxítonas, que são bem fáceis, né? Já que todas são acentuadas. Árvore, lâmpada, rápido, máximo, mínimo. Os exemplos que eu dei no slide anterior, por sinal. E é óbvio que a gente tem algumas exceções, alguns casos especiais, né? Que são as monossílabas tônicas. O que é monossílaba tônica? São palavras de uma sílaba só que são fortes. Então, é chá, pá, pó, pé, ré de para trás, né? Só, de sozinho. Por exemplo, as notas musicais, tipo Fá, Lá, é tudo acentuado. Muita gente não colocar, não lembrar. Ditongos em E, o OE, são acentuados apenas em oxítonos, ou seja, apenas quando eles estão na última sílaba, certo? Então, tem anéis, tipo, anéis, são oxítonas. Papéis, réu, é monossílaba tônica. Troféu, herói, rói. Mas aí a gente entra numa atualização da gramática. Porque antes, todos os ditongos em e, eu e oi, eles eram acentuados. Mas nas paroxítonas, isso caiu. Então, por exemplo, eu coloquei aqui assembleia, heróico,
ideia não é mais acentuado. Já dei exemplo da gonorreia, mas mesmo assim, espermatozoide, e assim por diante. Joia, já não tem mais assim, certo? Tô muito rápido, pessoal? Qualquer coisa vocês podem parar, tá? E os hiatos com Eu a acho que tá tudo bem. Tá, obrigada. Os hiatos com a segunda vogal em I ou U, em paroxítonas. Então, é saída, saúde, juíza. Até porque saída ficaria saída, né? Se não tiver saúde. Saúde, enfim. E hiatos de vogais repetidas não são acentuados também, hein? Atenção nisso. A gente acaba tendo vontade de acentuar, mas caiu, tá? Então, voo, tem 2 Os, não acentua mais. Perdoo, leem, veem, creem, dou, também não tem, tá? E os acentos diferenciais. Isso aqui foge um pouco da regrinha que a gente acabou de ver. Mas os acentos diferenciais, eles existem para diferenciar, né? Duas palavras que são escritas da mesma forma, mas têm significados diferentes. Então, eu trouxe exemplos para vocês. O verbo pôr, por exemplo. Eu vou pôr isso. É um verbo, certo? É uma ação. Vou explicar na aula de verbo para vocês, mas só para vocês já saberem. Agora, a preposição por. Ele passou por trás de mim. Isso aqui já não é acentuado. Pôr do sol, por exemplo. Pôr do sol tem acento, porque é como se o sol estivesse pondo, é um verbo. O verbo poder, ele pode hoje e ele pôde ontem. Então, o pode vai ter um acento circunflexo, tá bom? Aqui, ó. Ele tem, e eles têm, com acento. Para diferenciar que esse tem se remete ao eles, que está no plural. Tem alguns outros acentos diferenciais que eu acho importante para falar para vocês por conta da redação, que é o verbo manter, conter e o deter. Eles são oriundos do ter, certo? Mas eles não acentuam da mesma forma. O manter, por exemplo, ele mantém com o acento agudo. No plural, vai ser o acento circunflexo. Eles mantêm, não. Mantém. Desse jeito. E assim com o conter. Ele contém, para diferenciar do verbo contar. Para contém, né? E eles contêm. Desse jeito. E o deter também. Eles detêm. E eles detêm. Eu falei, ele detém, eles detêm. Certo? Esses verbos que eu acho importante falar para vocês. Sobre os acentos diferenciais. Então, tomem cuidado com eles, tá? E aí a gente acaba a nossa parte de gramática. Falta 10 minutos, só vai dar certinho. E aqui eu falo, pessoal, tomem cuidado com as acentuações, tá? Porque elas podem mudar totalmente o sentido do que você pode falar. Isso aqui a gente não vai entrar no mérito de variação linguística, que isso pode remeter a alguém que não tem o estudo que a gente está tendo, tá, pessoal? Então a gente não pode julgar, mas cuidado, porque isso com certeza não foi um bom marketing para ele, não. Que bom que vocês gostaram. Ó, Cuidado com essa água. Ela tem pedaço de milho. Vamos lembrar que coco não tem acento de jeito nenhum, é uma paroxítona terminada em O, tá? Tem gente que coloca. Ela tem uma cor amarronzada essa água, né? Tem gente que acentua o coco assim, mas coco não tem acento, tá bom? Ok. Então, agora, alguém tem alguma dúvida na parte de gramática?
Então, podemos seguir. Que a gente vai entrar num conceito bem facinho da parte de interpretação agora. Tá? Ó, lembrando que eu vou colocar um resuminho das acentuações, tá? Na nossa lista de exercícios. Assim que acabar a aula, eu já mando para vocês. E aí, vocês podem estudar direitinho, tá? Com calma. E qualquer dúvida pode me chamar, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat. Deve ter, exatamente. E aqui, gente, a gente entra na nossa parte de interpretação de texto. E a gente vai abordar dois conceitos bem facinho, que não cai no Enem. Despenca, cai muito, cai 4, 5 questões por ano, tá? Cai bastante. E é fácil, mas exige muita atenção de vocês ao mesmo tempo, tá? A linguagem verbal, pessoal, ela é a linguagem na nossa comunicação, né? Que explora a palavra. O que envolve palavras seria a escrita ou a fala. Por exemplo, nessa placa aqui, ó, é proibido fumar nesse local. Ele consegue se comunicar, atinge o objetivo dele, mas ele atinge por conta das palavras, né? Isso meio que restringe o público-alvo dele, né? Porque são só alfabetizados que vão entender o que estão fazendo, o que o cara está querendo dizer nesse lugar, por exemplo. E a linguagem não verbal, o próprio nome já fala, é que não faz o uso de palavras. E ela explora outros quesitos da nossa comunicação, que seria as imagens, os sons, os símbolos, as posturas corporais. Por exemplo, se eu faço isso aqui para vocês, eu estou me comunicando através de uma linguagem não verbal. Significa que está tudo bem, que está tudo jóia. Mas eu posso ter também a linguagem mista, que é aquela que quer que o objetivo comunicacional seja atingido mesmo. Além de colocar o símbolo de não fume aqui, ele escreve não fume, então não é para fumar mesmo, tá, gente? É a linguagem mista ou híbrida, que é o que cai no nosso Enem também, né? Normalmente ele dá uma imagem, tem algumas frases lá e quer que você interprete isso, certo? A linguagem mista, então, é o que une os dois. A imagem, ou o som, ou as posturas, igual eu falei para vocês, os símbolos, e com alguma coisa escrita ou com alguma coisa falada. Que é igual essa placa aqui. Tem o símbolo e tem o não fume, que é a nossa linguagem verbal. Eu não sei se vai dar tempo, pessoal. Falta 7 minutos. Eu trouxe alguns exercícios para vocês. Esses exercícios, eles estão na nossa lista também. Então, vocês querem parar por aqui ou pode fazer? Aqui tem 3, mas qualquer coisa a gente faz só um, só para tirar a dúvida. Tem alguma preferência? Faz com a gente, então. Faz um com a gente para a gente entender. Tá bom. Aproveitar que tem 7 minutos ainda. Tá bom. Eu vou fazer esse aqui com vocês também. Esse é bem recente, foi do ano de 2018. Então, o Enem trouxe o seguinte pra gente. Trouxe essa imagem aqui e o nosso chamado. O enunciado é o que ele quer da gente, certo? Então, vamos começar. Ele escreve o seguinte. Garrafa PET vazia tem valor líquido certo. Reciclada, vira tecido, madeira sintética ou plástico novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material reaproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude. Assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa os recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. Olha que slogan bonito. Além disso, a gente tem algumas outras coisas escritas. Ó, plástico velho pode virar tecido novo. E aqui tem uma lata, parece, uma lata seco, latas, papéis, plástico, vidro. E aqui a lata do úmido. Já falando para separar. Ó, cascas e ossos, restos de comida, pó de café e chá, galhos e podas. E o nosso chamado é o seguinte. Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal
como argumento para atenção. Ele só quer saber da linguagem verbal. O que você vai fazer nesse exercício? Excluir tudo que tem palavra, certo? Porque ele não quer saber. Ele não quer saber se está escrito aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Como eu disse para vocês, a linguagem não verbal é aquela que não utiliza palavras. Essas são as nossas imagens, nossos símbolos, e nesse caso é a imagem dessa garrafa aqui, essa tesoura, a fita, a agulha, ele está fazendo alguma coisa ali. Então, ele quer saber por que o autor colocou essa imagem. É argumento para A, reaproveitamento de material, B, facilidade na separação do lixo, C, melhoria na condição do catador, D, preservação de recursos naturais, ou E, geração de renda para o trabalhador. Alguém tem algum chute? Letra A? A letra A. Letra A? Letra A. Será que é? Muito bem, pessoal. Arrasaram. Parabéns. Ó, tem alguns exercícios, mas eles vão estar na nossa lista, tá bom? Eu não vou passar os slides aqui para vocês verem outros exercícios, senão vocês vão ver a resposta deles. Eu vou parar o compartilhamento da minha tela aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui, tá? E se não tiverem... Peraí, deixa eu ver o nosso chat. Ah, muito bem. Vou mandar os slides no grupo sim, Ana Júlia. Vou mandar, tá? E é isso. Obrigado pela aula, professora. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Descansem. Para você também. Boa noite. Tentem fazer a lista, qualquer coisa. Tô aqui, tá?